Voltamos com Notícia de Frente. Novamente, obrigada por continuar conosco aqui nesse feriado de Corpus Christi. E agora a gente vai falar sobre a pandemia, sobre a CPI lá no Senado, que teve um novo depoimento, dessa vez a infectologista, que ficou muito pouco tempo, né? A Luana Araújo, que foi, acredito que uns 10 dias só que ela ficou no Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Vamos ver então na reportagem. A infectologista afirmou desconhecer a razão de não ter sido efetivada. Ela havia sido convidada pelo ministro Marcelo Queiroga e, depois de 10 dias, soube que não haveria nomeação. O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado. Ela se posicionou contra o tratamento precoce no caso da Covid-19. Todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política de saúde pública. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu, infelizmente, ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular. Não tem lógica. Luana Araújo criticou a teoria de que a chamada imunidade de rebanho, pela qual a população estaria naturalmente imunizada contra a Covid-19, possa ser alcançada sem vacina. Então a gente consegue mobilizar aquelas pessoas e o sistema imunológico delas ao mesmo tempo de forma mais clara. Então, e outra, né? A gente atinge a imunidade de rebanho com a vacinação sem sofrimento. Eu não posso imputar sofrimento e morte a uma população simplesmente pensando em atingir uma imunidade de rebanho. Isso não existe. Para mim é muito estranho que a gente discuta esse tipo de coisa. E defendeu a vacinação da maior parte da população o mais rápido possível para conter a pandemia. Tem uma coisa interessante, senador. As pessoas falam assim, mas vacina não funciona, ou vacina não sei o quê. A gente só não vê um grande número de casos das doenças imunopreveníveis que a gente tem, que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, por conta das vacinas. As gerações mais novas não sabem o que é ter catapora. Na próxima terça-feira, a CPI vai ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na quarta-feira, presta depoimento Élcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. E na quinta-feira, Wilson Lima, governador do Amazonas, que teve o depoimento antecipado por causa da operação policial que aconteceu no estado nesta quarta-feira. Senadores governistas reclamaram da reconvocação de Queiroga. Espero que o presidente reflita e deixe o ministro da Saúde trabalhar. Deixe o ministro da Saúde continuar fazendo exatamente o que está fazendo. Adquirindo vacinas, distribuindo vacina, garantindo mais atenção à saúde dos brasileiros. Pois é, a infectologista Laura Araújo ficou apenas 10 dias lá no governo, ontem participou da CPI e parece que houve um grande respeito no posicionamento da infectologista, pouca sabatina, porque no dia anterior, né, a oncologista foi severamente sabatinada e a gente percebeu uma tônica bem diferente. Por que pode ter acontecido isso, senhores? Não, eu quero responder primeiro. Essa é muito mais preparada para falar do que a anterior. Ponto. Independente se ela é a favor ou contra, quem quer que seja. Ela sabe se expressar melhor. Falou com segurança, falou com conhecimento de causa, demonstrou todo o conhecimento que ela tinha. A anterior não significa que não conheça, né? Eu acho que é justo, claro, reconhecer isso, mas ela não se preparou para aquilo. E a CPI, a gente precisa entender o seguinte, a transmissão ao vivo das sessões dos legislativos, assim como das CPIs, assim como a vida moderna hoje, que é praticamente toda online, ela exige uma atitude comportamental diferente das pessoas. Aparecer na televisão é diferente de aparecer. Então a gente já teve nessa pandemia, com o predomínio dos home office, né? Inclusive das casas legislativas, nós já tivemos
em sessão de Tribunal de Justiça, promotor soltando pum, né? Esqueceu de desligar um microfone, já tivemos senador passando de toalha, e por aí vai. Então as pessoas, elas precisam levar em conta que tudo aquilo que vai para a televisão exige um cuidado, uma preparação prévia. Essa de ontem se preparou menos do cabelo também, que ainda com a estética, eu não estou assim tirando sarro, né? Não. É porque isso vende, inclusive, a imagem da pessoa, a credibilidade. Por incrível que pareça, as pessoas mais veem do que ouvem o que aparece na televisão. Nós sabemos disso. Professor, verdade, desculpa, mas só um minutinho, porque a gente tem CPI dos medicamentos ainda que a gente não pode deixar de mostrar aqui. Pode falar, professor. Pode falar? Pode falar, um minutinho. Tá. Rapidinho. Na verdade, inclusive, o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina acabou se pronunciando em nome da categoria, criando um vídeo, né, dizendo que criaram um ambiente tóxico para Nise Yamaguchi ontem. E faltaram com muita educação com ela, né? Ela é uma profissional reconhecida mundialmente, premiada, com mestrado, com doutorado, com prêmios internacionais, né? Independente de qualquer coisa, a forma com que trataram ela, independente de ser a Nise Yamaguchi, qualquer outra pessoa não deveria ser tratada daquela forma. Você está entendendo? Quer dizer, então, foi simplesmente lamentável, né? E realmente o ambiente, para alguns depoentes que estão ali fazendo a determinada oitiva, falando, né, dando a sua declaração, é muito tranquilo, é muito confortável. Para outros, é realmente um ambiente tóxico. Ok, agora a gente vai para uma outra CPI que acontece aqui pertinho da gente, viu? Na Câmara de Vereadores, é a questão aí dos medicamentos vencidos. Vamos ver então na reportagem. Os dois secretários adjuntos ligados à área de gestão e também atenção primária da saúde de Cuiabá foram convocados pela CPI que investiga os medicamentos vencidos, porque eles foram citados pelo ex-secretário da pasta, Luiz Antônio Poças de Carvalho. O ex-secretário disse que eram os adjuntos que faziam todo o processo de compra, encaminhamentos dos remédios que iam para a gestão do CDMI, o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos do município. Isso foi revelado, ou seja, colocado por Luiz Antônio Poças de Carvalho durante o seu depoimento também à Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Câmara de Cuiabá. O primeiro a depor, a ser ouvido pelos vereadores, foi o atual secretário de Gestão de Saúde de Cuiabá, o João Henrique Paiva. Ele colocou que a empresa que foi contratada, que ele tinha noção de todo o processo, que ele acompanhou, no caso da Norgfarma, mas que ele não assinou nenhum documento relacionado à contratação desta empresa. Eu disse que não assinei o processo, isso que eu disse lá, que eu não assinei o processo, mas acompanhei o processo, acompanhei o desenrolar, mas eu não assinei o processo, tá? Eu vejo que com muita cautela, com muito cuidado, tudo isso vai ser resolvido. Eu conversei com a vereadora Edna Sampaio do PT, que inclusive lá atrás já havia solicitado à Justiça, peticionou à Justiça o cancelamento do contrato da Norgfarma, que continua atendendo o município de Cuiabá, embora os problemas vão se triplicando quando se fala na questão da gestão dos medicamentos vencidos e dessa quantidade de medicamentos que ainda estão lá no CDMIG e que estão retidos por uma questão da CPI, da própria Justiça, mas há um volume crescente de remédios que estão vencendo a cada dia e esse é um dos mistérios, um dos principais focos que a CPI quer chegar a uma conclusão. Nós entramos na Justiça para a suspensão do contrato porque entendemos que do rol das responsabilidades que estão pactuadas naquele contrato, elas não estão sendo cumpridas. Por isso não tem nenhum sentido que a Prefeitura continue pagando para uma empresa que o contrato não está sendo executado. Então a Justiça já notificou a Prefeitura para responder sobre os questionamentos que fizemos e aguardamos a resposta da Prefeitura. Então, acho que ainda precisamos aprofundar muito mais, mas está evidente que houve um crime, que houve um problema aí, que houve uma situação em que tanto a empresa quanto o poder público deverá responder por isso. Não está descartado, inclusive, de que pessoas que já prestaram depoimento até agora na condição de testemunha se tornem réus ou sejam convocados para valer para depor
na Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma expectativa que, a partir de agora, inclusive com novos documentos e também o volume de medicamentos vencidos, já inclusive de gestão da própria Norgfarma, a CPI deve ganhar novos encaminhamentos e entra numa nova fase. Pelo menos essa é a promessa dos membros efetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sem sombra de dúvidas. A gente deixou sempre claro que todos estão sendo requisitados na condição de testemunha, porque nós não temos materialidade suficiente para definição de autoria do fato, nós só temos o fato propriamente dito e, sem sombra de dúvida, a gente pode sim transformar essa requisição numa convocação já na condição de acusado, posteriormente, qualquer um dos que aqui estiveram ou não estiveram depondo na CPI. Olha, dá uma impressão que essa CPI está meio arrastada, a culpa parece ser 100% da iniciativa privada. Professor Haroldo. Ninguém assumiu nada até agora. Pois é. Ninguém assumiu nada até agora. Eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu, foi fulano. Todo mundo apontando para lá ou para cá o problema dos medicamentos vencidos aqui na Central. E tem um outro agravante, a Edna Sampaio está correta com relação ao cancelamento de contrato, enfim, isso é muito importante, uma empresa que estava responsável para fazer só isso, ou pelo menos o mais importante era isso, controlar exatamente o estoque ali para saber com relação ao vencimento. Mas e o prejuízo que foi causado? Né? E os medicamentos vencidos? São milhares de medicamentos vencidos. Quem é que paga por isso? Somos nós? Vamos pagar de novo? Pelo amor de Deus. Quer dizer, a empresa que era responsável, alguém tem que ser punido por isso. Kleber, CPI dos medicamentos, CPI do Senado. CPI do medicamento, uma palavra só. A investigação conduzida no interesse do investigado acaba em nada, né? Simples nada. Assim. Infelizmente é o caso. A maioria é uma CPI dominada pela bancada governista. A do Senado, acho que cumpre um papel, apesar de eventuais exageros. Repito, tanto a do Senado como a de Cuiabá, CPI é um julgamento político. Não espere isenção e muita timidez de CPI, porque é um palco político nos dois casos. A do Senado, mais ainda, porque, afinal de contas, no Senado estão os craques, né? Os decanos da política nacional, né? A nata. Ali o jogo é bruto, né? Vou voltar a dizer aqui, nós devemos nos lembrar que o ex-senador cuiabano, mato-grossense, Antero Paes de Barros, deu voz de prisão ao então prefeito de São Paulo, Celso Pitta, CPI, né? Que Deus o tenha numa CPI, do Banestado, né? Então, lá o jogo é bruto. Uma palavrinha aqui, a Folha de São Paulo tem uma editoria chamada Lupa, que ela verifica fake news, verifica afirmações de autoridades, e ela atribuiu como falsa a informação, a afirmação feita ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil ocupa a elite dos países produtores de insumos e de vacinas do Coronavac. Segundo a Folha de São Paulo, são 37 os países que produzem insumos e vacinas contra a coronavírus. Ou seja, o presidente mentiu. Não falou a verdade ou não falou toda a verdade, né? Segundo a Folha de São Paulo, eu acho mentir uma palavra muito feia. Mas, enfim, o contraponto disso é exatamente a leitura de que o que ele disse com relação aos 5 países, são 5 países que produzem insumos para vacina, especificamente para vacina. China, Rússia, Estados Unidos, né? E Índia. E o Brasil entra nesse rol. Pelo menos algumas leituras que eu fiz foi nesse sentido. Pode ser que eu também tenha sido mas não é isso, porque tem nuances aí, né? A Folha de São Paulo trata disso também. Ela fala assim, esses 5 países, esses 4 países que você mencionou, e o presidente também, são os únicos que são autossuficientes. Não é o caso do Brasil. Não é o caso do Brasil. Que é autossuficiente e muito a não ser que ele passe a ser, né? Pode, tomara que venha, né? Mas ainda não é. Eu também gostaria, Luciana, com a sua permissão, de fazer aqui uma observação em relação ao primeiro tema nosso hoje do dia, que foi a RGA. Numa mensagem que foi lida dos espectadores, na verdade, ele classificou os servidores públicos de Mato Grosso como mamadores das tetas do Estado. Eu não posso concordar com isso. Eu acho que, primeiro, que a pessoa que é servidora pública efetiva, ela está lá por mérito. Exatamente. Ela passou por um concurso, se preparou, fez uma opção de vida. Isso. Esse é o primeiro que tem que ser considerado, respeitado. Segundo, que sem o servidor público, o governo não acontece. O Estado é subjetivo. O que concretiza o Estado, as ações do Estado, que eu digo ente, né?
tanto o governo do Estado, a Prefeitura ou a Presidência da República, são os servidores públicos. Então, isso para mim é indiscutível. Sem o servidor não existe serviço público. Agora, eventuais privilégios, mordomias, erros, podem ser discutidos, mas nunca perdendo de vista o respeito e o reconhecimento aos servidores. O capital mais importante do Estado é o capital humano, né? São os servidores públicos. Sem ele, nada funciona. Gente, a gente está se aproximando aqui do fim, que passa tão rápido o programa, Passa né? muito rápido. Mas eu gostaria de reforçar aqui uma mensagem que, para terminar essa edição com ânimo lá em cima, que a gente está precisando de boas notícias, embora o repórter João Fernandes já tenha trazido essa informação para a gente, mas só para reforçar que está chegando imunizantes hoje aqui em Mato Grosso. São doses da vacina Pfizer, né, que serão enviadas para Mato Grosso. Chega ainda hoje à tarde, aqui por volta das 3h35, lá no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Mais uma vez, é o portal Gazeta Digital que traz esse importante destaque para a gente. Afinal de contas, são 9.360 doses. E de acordo com o informe técnico do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, as unidades da Pfizer serão direcionadas especificamente a gestantes ou puérperas. O prazo de aplicação da segunda dose da Pfizer é de até 12 semanas. É importante então a gente falar sobre isso. Gente, ó, tá chegando vacina, graças a Deus sempre reacende a esperança de que, de fato, a imunização vai ser mais acelerada. Recebemos certo? na terça-feira a AstraZeneca, né? E agora a Pfizer hoje. Kleber. Muito bom. Graças a Deus, né? Vacina para todos. Para todos. Aquela discussão de ontem sobre jornalista ou não, volto a dizer, a intenção é que todos sejam vacinados, né? O quanto antes. E fica aí o pedido, os votos para que o prefeito Emanuel Pinheiro e o governador Mauro Mendes possam dar essa boa notícia para a gente nos próximos dias de um prazo para imunizar 100% da nossa população. E ontem o Kleber demorou, mas me convenceu. Opa, no WhatsApp, né? Mandou alguns argumentos, parabéns, né? hein, Kleber? O milagroso Kleber. Gente, olha, com esse milagre aqui de Corpus Christi, viu? O Kleber Lima conseguindo convencer o professor Haroldo. A gente se despede daqui, gente, dessa edição. Obrigada pela companhia de vocês, com um debate muito salutar. E a gente volta amanhã, e a gente não vai feriar não, viu? Bom dia para você, fique com Deus. Daqui a pouquinho tem Cidade Alerta. Vai demorar ainda, professor. 12 horas. Não, 17. Ô, Kleber, como jornalista, você é bom matemático, né? Você faz conta.